E a gente está aqui tentando fazer com que esse espaço seja um espaço terapêutico, que você se sinta, né, na sala do consultório. Ontem a gente começou a conversar e conversamos sobre o papel de homem, papel de mulher, né? A gente falou que missão do homem é amar sua esposa, uma missão tremenda essa, uma missão difícil, né? A gente tem que dizer que isso é uma missão difícil, não é fácil amar. Amar uma mulher também não é fácil, porque a mulher é diferente da gente, pensa diferente, tem visões diferentes, tem gosto diferente, tem um jeito de ser diferente, que a gente até não entende, a gente fica querendo entender, mas temos uma vida e uma eternidade para gerar esse entendimento aí. Mas é um grande desafio, e a mulher está sendo chamada para ajudar esse homem, esse marido, para que ele cumpra esse desafio, né? E isso é importante, a gente lançou aí o raio-x da relação, onde você está podendo estar olhando aí o que é que eu posso mudar, né, na minha capacidade de amar, porque a gente, pós-pecado, a gente foi contaminado pelo egoísmo, pelo orgulho, né, pela arrogância, aquela coisa de que sempre estou certo, não preciso de nada, eu já sei. Não é fácil a gente se livrar disso. Se livrar da dificuldade de perceber o outro, né, a gente não enxerga o outro. Então, a gente precisa começar esse processo terapêutico, né? Essa terapia de Deus, que Ele quer fazer a transformação, fazer com que a gente se transforme num novo homem, numa nova criatura, né? Mas é necessário. Ser como cristão não dá para continuar o mesmo. Por isso que venha essa música bonita de Transforma-me, né? Eu preciso ser transformado. Não dá para ser cristão e não ser transformado. E hoje nós vamos estar falando sobre um momento muito importante, né, no casamento, e importante porque ele tem a ver com uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra prazer. A gente, quando usa essa palavra sexualidade, a gente associa ao prazer. Sexualidade é a capacidade que você tem, que foi dotada por Deus, para que você sinta prazer na vida. Isso é basicamente sexualidade. Se você pega o conceito freudiano, por exemplo, de sexualidade, a libido, né, é essa quantidade de prazer que você consegue ter. Se você é um indivíduo saudável, você consegue ter prazer com várias coisas na vida, né? Se você se limita, você é um indivíduo que tem problema aí nessa área da sexualidade. E parece que na vida do casal, a única forma que a gente tem de pensar em sexualidade, quando se fala nesse tema, por isso que esse tema cria um alvoroço, é o contexto do ato sexual, né? É bacana o ato sexual, é uma coisa criada por Deus, né? Para que o casal, a pessoa casada, possa ter essa oportunidade de ter essa união, né? Essa conexão maior entre corpo, mente e espírito. Muito bom. Mas a sexualidade não começa com isso, né? A sexualidade vai além do ato sexual. Eu costumo dizer que um casal saudável é um casal que tem momentos de prazer, além do ato sexual. Que momentos? Aí é uma pergunta que você tem que fazer, né? Você está aí no processo de reflexão, e aí qual é o momento de prazer que você tem junto com a sua esposa e seu esposo que é prazeroso, os dois juntos, né? Coisa que a gente faz junto, porque o ato sexual tem que ser feito junto, né? Não dá para fazer ato sexual separado. Que momento na relação de vocês conseguem ter prazer? O que é que vocês fazem? Porque tem gente que não tem nada de prazeroso na relação e a única coisa prazerosa é o ato sexual. Por isso que o ato sexual passa a ser quase uma obsessão, né, de algumas pessoas. Ou já desiste, porque já que não tem prazer mesmo no dia a dia, o ato sexual tende a não ser prazeroso. E aí a gente precisa entender esse processo. O que é que você faz? O que é que você faz junto? Faz comida junto? Bacana, é uma coisa legal, tem gente que faz comida junto, mas quando eu estou fazendo comida junto, tem que ser a comida dos dois, né? Não a comida que só eu gosto. Por exemplo, eu estou cozinhando com a minha esposa, eu sei que ela não gosta de pimenta, eu gosto. Então, não é a minha comida, é a comida nossa, é prazeroso, porque tem que ser uma comida que ela consuma e diz, puxa, que gostoso, né? E não uma coisa só minha. Aí vamos, não, Augusto, a gente faz uma caminhada junto.
Isso é prazeroso, desde que a caminhada seja uma caminhada junto e prazerosa para os dois, né? E não aquela caminhada que o marido sai na frente disparado e a mulher atrás, né? Bem, espera aí, espera aí. Não é prazeroso. É uma caminhada que é prazeroso, vocês estão de mão dadas, andando, correndo, vendo as coisas, respirando, comentando. Isso é uma coisa prazerosa, né? Aí tem que ver o que é prazeroso para o casal. E você deveria estar fazendo essa pergunta: o que que eu tenho de prazeroso entre eu e a minha esposa, entre minha esposa e eu, né? Meu esposo e eu, que é prazeroso. Que é isso que vai dar o termômetro para quando a gente tiver o ato sexual, né, que é algo extremamente prazeroso, né, isso aí vai ser muito mais intenso, muito melhor, né, muito mais gratificante, e a gente vai criando o que a gente chama de intimidade, a gente sabe, né, o que dá prazer para o outro, o que é gostoso para o outro, e aí a gente estabelece coisas fantásticas que precisam acontecer num ato sexual, que é a comunicação, né, a gente precisa comunicar, quando eu estou fazendo a comida junto, a gente está se comunicando, eu gosto disso, pouco sal, menos sal, põe menos pimenta, Augusto. Aí, bacana. Olha, Augusto, vamos caminhar junto. Eu gostei que você gosta de correr, mas vamos caminhar junto. E vamos no passo que eu consigo dar. Olha, né, eu gostei, você viu aquela coisa do passarinho ali? Puxa, que legal, né? Puxa, a gente conversa, a gente se relaciona. Não dá para pensar em sexualidade sem conversa, porque eu preciso falar para o outro o que é prazeroso para mim, né? Quando a gente está falando do ato sexual, a gente está falando do seu corpo, né? Não está falando só do órgão genital, né? O que a gente chama de sexo masculino, sexo feminino, que aí é o pênis e a vagina. A gente não está falando disso. A gente está falando do corpo como um todo, aquilo que dá prazer. E isso não é uma coisa que as pessoas precisam olhar e ficar assim, todo mundo espantado, né? As pessoas parece que não conversam nem sobre isso, parece que tem medo até do corpo, desconhece o seu próprio corpo, né? O que é prazeroso, o corpo tem uma zona erógena fantástica, é muito prazeroso, e você precisa saber o que, que dá prazer para o outro, aonde que é mais prazeroso no outro, o que não é. Sem conversar, como é que eu sei? E aí a gente precisa entender esse processo, né? A gente, o homem, não tem um manualzinho. Cada mulher é única. Cada estrutura de prazer que ela gosta é única. Então, eu preciso conversar. Então, você entende que a comunicação ela é importante na relação da sexualidade, né? Seja o prazer do dia a dia, olha, isso é prazeroso, isso eu gosto, isso eu não gosto, assim, eu estou conversando, assim como eu estou lá no momento mais íntimo, que é esse processo mesmo do ato em si, também a gente está conversando, olha, gostoso isso aqui não é gostoso, e a gente não tem que ter medo de falar o que é gostoso, o que é prazeroso, isso faz parte do viver diário, né? A minha esposa tem que me dizer, quando a gente está junto cozinhando, olha, o que é gostoso para ela. Isso não é um pecado, né? Assim como eu também tenho que, na hora que está conversando, né, sobre o ato em si, é o que é gostoso. Ela fala, toca aqui, que aqui é gostoso. Ah, aqui eu não gosto, aqui eu não me sinto bem. E acabou, eu preciso respeitar o outro, né? E isso é outro fator importante, essa comunicação e a questão do respeito. Eu preciso respeitar o limite do outro. Não dá para desprezar. Ah, você não gosta de pimenta. Ah, você não gosta de correr, só quer caminhar. Ah, eu não gosto disso. Ei, ei, ei. Vocês dois estão juntos para terem momentos de prazer. É, e aí você precisa estar se adaptando ao outro e buscando ter prazer com esse jeito do outro, né? E parece que no momento que a gente casa, a gente fica meio intolerante com o outro, e pelo contrário, devia ser um momento muito mais de tolerância para com o outro, de absorver o outro, né? E isso tem a ver, eu vou absorver o outro, eu vou entrar no outro. E aí a gente vai falando do ato em si, né? Pensa, eu falei isso ontem, que a figura do homem na relação, ele dá, né? No relacionamento, no dia a dia, ele que dá afeto, amor, carinho, atenção, proteção, segurança, ele precisa dar isso. Ele deu osso e carne para aquela mulher estar crescendo, se desenvolvendo. Ele tem que continuar a dar. No ato sexual, é ele que dá, né? O órgão genital masculino foi feito para dar, é ele que entra. A mulher
O órgão genital dela foi feito para receber, é ela que recebe você. Então, olha que coisa fantástica e sagrada, né? Eu estou entrando no outro, eu tenho que ter um respeito muito grande. Eu preciso saber como é que eu entro no outro, o que o outro permite, o que não permite, né? Quando você entra na casa de alguém, você tem que saber como é que é essa casa. Você não pode já chegar chegando, né? Me lembro uma experiência na Alemanha, na minha casa de uns amigos alemães, aí eu descobri que não dá para entrar na casa deles sem tirar o sapato, faz parte da cultura deles, né? Então, se eu quero estabelecer uma relação e uma relação prazerosa com eles, eu tenho que fazer uma coisa que para mim é esquisito, ter que tirar o sapato, né? E ficar sem o sapato na casa dele. Então, você conhece a sua mulher, você está entrando nela. Você sabe o que que ela gosta, o que que ela permite, o que que não permite, né? O que que é gostoso, o que que não é. E entenda uma outra coisa, ela tem que estar aberta para você, né? Entenda esse processo, estar aberto. O que que é isso? Emocionalmente falando, ela precisa estar aberta, ela precisa querer receber você. Agora, imagina o seguinte, você é um cara muito esquisito, no sentido, no dia a dia, você não busca ter prazer com ela. Não é prazerosa a convivência com ela. A gente só discute, só fala de problema, de conta para pagar, que tem que fazer a coisa do menino, que ela não está dando conta da relação. E reclama, critica. Aí chega à noite e você quer entrar nela. Mas ela não está afim, né? Ela não está afim, porque não é uma pessoa agradável que eu gostaria. Nem que todas as pessoas entram na minha casa. Tem pessoas que eu não gosto que entrem na minha casa, nem convido para ir na minha casa. Ou se vão, eles ficam ali mais na porta. A gente fica conversando, mas eles não entram porque eu não permito a entrada deles. Isso é normal, né? A relação, o ato em si, você precisa ser convidado a entrar. Você tem que ser convidado a entrar. Deixa eu repetir isso, porque é importante, né? Então, o que você faz para se tornar agradável, né? Palatável, que o outro queira você. E aí tem a ver com aquilo que a gente falou ontem, a função de homem é ser amoroso, é ser alguém gostoso para a mulher, ou seja, alguém que faz coisas legais para ela, que cumprimenta, que ajuda, que valoriza, né? Que faz ela se sentir bem. Nossa, esse cara, eu quero ele, né? Ele é desejável. E aí a relação começa a acontecer e eu começo a falar, né, sobre ele, sobre o que é gostoso para mim. E o interessante, eu falo o que é gostoso para mim e ele me acolhe, ele não me critica. Ele não fala assim, não acredito que você gosta disso, que coisa feia. Não, ele não me rejeita. Olha, no dia a dia, meu marido não me rejeita. Eu vou falando das coisas que eu gosto, do que eu acredito, preferência musical que eu gosto, que eu sinto que é gostoso, livro que eu gosto de ler, filme que eu gosto de assistir. E ele não critica, ele se envolve, ele se relaciona, ele tem prazer em estar comigo nos meus momentos de prazer. Aí a gente tem uma intimidade que vai acontecer depois, uma intimidade maior, que é o ato em si, né? O ato sexual. Muito importante esse processo. E aí a gente está entendendo, né? É você que dá. Então, se você, no dia a dia, não dá afeto, não dá amor, não dá valorização, importância, talvez ela não queira que você entre nela. E aí a relação fica complicada, né? E isso é importante a gente estabelecer esse processo, né? E conhecer essa mecânica da relação, porque o outro precisa, né, que você esteja aí em condição de estar dando o que é necessário na relação. Agora, vamos avançar nesse negócio e entender assim, a gente, com o pecado, a gente criou situações muito egoístas dentro da gente. E aí os prazeres, eles começam a ter prazeres que são extremamente egoístas. O ato sexual, eu não entro na relação com a minha esposa, no ato sexual, ou nos prazeres, entendeu? Para me dar prazer. Eu entro para dar prazer para minha esposa. Então, quando eu vou caminhar com a minha esposa, né, e ela gosta de caminhar devagar, né, ao passo dela, e ela gosta de preferência de que eu esteja de mãos dadas com ela,
Isso é prazeroso para ela. Não, prazeroso para mim é dar uma corridinha mais avançada. Mas eu não estou sozinho, eu estou com ela. Então, a minha relação, quando eu entro numa relação, né, eu entro para dar prazer para ela. A mesma coisa na questão da comida. Eu tenho a minha comida, eu gosto de cozinhar e tenho uma preferência pelo que eu gosto. Mas na hora que a gente está fazendo a nossa comida, é uma comida que dá prazer para ela, né? É algo que ela se sente bem com isso. Então, o ato sexual saudável, nós homens entramos para dar prazer para ela. Para Augusto, então a gente não vai ter prazer? É, a gente tem prazer, mas quem vai se preocupar com esse prazer é ela, não sou eu. Então, eu esqueço de mim e vou me preocupar com ela. Ela, por sua vez, se esquece dela e vai se preocupar comigo. Isso é uma relação saudável, né? Sexualmente falando. Agora, com o pecado, a gente tende a não agir assim, né? A gente foi educado numa cultura onde o prazer é individual, né? Eu quero ter prazer comigo, eu quero ter prazer. Então, a gente usa a expressão, né? Os homens olham as mulheres como objeto sexual. O que é isso? Objeto sexual é me dar prazer. Eu não quero saber se ela tem prazer ou não, o que ela gosta, o que não gosta, se tem bem ou não, e se a gente está tendo momentos de prazer e antes, prazeres antes ou não. Eu estou a fim de ter o meu prazer, acabou. Ter a minha descarga orgânica e acabou. É essa a ideia. E isso não é saudável, né, na relação. E a partir desse processo, a sociedade estimula um monte de coisas prazerosas que não são saudáveis. Então, nem toda forma de prazer vale a pena. Nem tudo que é prazeroso, que a sociedade impõe para a gente, dá para a gente, né, é prazeroso. Tem gente que não tem prazer, por exemplo, em tomar uma água. Muito gostoso, uma delícia. Mas tem gente que não consegue ter prazer com isso. Tem prazer refrigerante. Um refrigerante, aí é prazeroso, Augusto. Aí não vai. Ou tem gente que até consome bebida, né? Toma uma cerveja, toma vinho. Aí para eles isso é prazeroso. Para mim, prazeroso é tomar água. Entendeu? A água é muito mais saudável. É um prazer saudável do que um refrigerante, por exemplo, que vai te contaminar com um monte de porcaria que seu corpo não foi projetado para isso. Mas a água foi projetada. Então, você entende que eu tenho prazer com coisas que nem sempre são saudáveis. Então, a gente precisa entender isso para entender a sexualidade saudável. Porque existem sexualidades que são prazerosas, mas não são saudáveis, né? A gente está numa cultura onde valoriza, por exemplo, a questão da masturbação. Isso aí, antigamente se falava que era muito masculino, né, a masturbação, até porque a gente, o homem, tem contato praticamente com o seu órgão genital todo dia, porque ele precisa fazer as necessidades dele, ele precisa tocar no órgão genital dele. Agora, a masturbação, a grande questão qual é, pessoal? É que você busca prazer para você mesmo. Você está ali buscando prazer, você está se excitando por você mesmo e para você mesmo, e não tem ninguém na jogada, e não tem, mas eu penso, mas eu vejo. E olha, interessante, né? Porque aí entra outros elementos, aí entra elemento pornográfico, né? E aí a contaminação é muito grande. Hoje, o acesso à pornografia no mundo aumentou de uma maneira absurda. Na pandemia, aumentou quase 150% o acesso à pornografia. Então, veja bem, eu estou agora buscando um tipo de prazer, né, que não tem nada a ver com uma relação saudável. Porque o prazer ali, eu não estou pensando no outro. Não existe o outro ali, existe eu. Né? E existe uma ideia de que o outro, na verdade, está ali à disposição para me dar prazer. É essa a ideia. O outro é simples um objeto que vai me dar prazer. E eu descarto. Eu não estou preocupado se aquela pessoa está triste ou não, se aquela pessoa está tendo filho ou não, se aquela pessoa está com dificuldade ou não. A pornografia não te dá essa noção, te estimula, né, de uma maneira violenta, o seu cérebro gera um nível de prazer que de uma relação normal não vai gerar. Então, entenda o seguinte, quando você tem muito prazer, você precisa de uma substância chamada dopamina. É ela que vai gerar esse querer ter esse prazer. Então, quanto mais prazer você tem, mais dopamina você vai ter, porque ela vai dizer, queira isso, queira isso, queira isso. O queira isso é a dopamina, entrando no seu cérebro, dizendo queira isso. Então, pensa numa coisa, você vai produzir 500 de dopamina
quando você está acessando a pornografia, você está acessando esse tipo de prazer, com a masturbação, e quando você vai para a relação com a sua mulher, tá? Não tem esse tipo de prazer. Não existe, porque aquilo ali é uma estrutura artificial. Assim como o prazer de uma água é diferente de um prazer de um refrigerante. O refrigerante gera um nível de prazer muito maior do que a água, que aquilo tem substâncias que estimulam zonas de prazer e a água não tem. Então, a mesma coisa da relação com a sua mulher ou com o seu marido. Não tem. E aí, o que é que acontece? Você já começa a não ter mais prazer. A dopamina não mais diz assim, ah, sua mulher não é tão atrativa assim, não dá tão prazer assim, seu marido não dá tão prazer, vá para aquilo que dá prazer. E aí, a gente tem um sistema de recompensa, né, um circuito de recompensa, que ele faz você ir atrás daquilo que dá muito prazer. E dá mais prazer, mais dopamina, ele vai. E aí eu estabeleço uma relação muito doida, né? Tem gente hoje que não tem mais, tem a mulher, mas não tem mais relação com a mulher, né? Ou a mulher que se viciou nesse processo, que também não tem mais prazer na própria relação com o esposo. E isso complica, né? Complica muito a relação. Isso aí temos sérios problemas, né, hoje, que é complicado. Agora, temos também uma outra coisa, que é a questão da cultura, né? A cultura masculina, machista. A gente foi educado em uma cultura que parece assim, para ser homem, homem, masculino, você tem que estar sentindo o prazer do ato sexual, seu órgão genital tem que estar ativo. Você quase que tem que ser um tarado. Você tem que ser uma pessoa que olha para uma mulher e não consegue ver mais uma mulher, mas um objeto de prazer. Aí você fica excitado em ver aquela mulher. Aí você não para de olhar para aquela mulher. É por isso que na academia é uma tentação, porque você está lá olhando e está vendo aquela mulher lá da academia como um objeto de prazer. E essas expressões que a gente usa, é gostosa, olha que mulher, né? Que vontade. Por quê? Porque a nossa mente foi educada numa cultura machista, onde a gente tem que ter esse conceito de que ser homem é alguém que está olhando uma mulher com o desejo do ato em si, mas o ato doentio, né? O ato no sentido de tê-la como objeto do meu prazer. Aí eu complico a vida, né? E aí a gente tem vários problemas no casamento, várias mulheres que reclamam que os homens não conseguem parar de ficar olhando, tá com ela e tá olhando as pessoas, né? Outras mulheres, né? E é por isso que vem a questão da própria infidelidade, que a Thelma trouxe na oração, que é um problema também que está aí tomando conta, né? Das nossas famílias. Porque a grande questão é que, então, ele precisa provar, né? Essa questão da masculinidade dele, tem uma mulher que, de uma certa forma, está dando atenção para ele, dando valorização nele, ele lá precisa provar alguma coisa, né? E aí termina caindo em tentação, caindo numa relação onde ele não deveria cair. Né? Por quê? Porque culturalmente a gente foi educado nesse processo, né? Eu sempre falo assim, né? Alguém está assistindo uma televisão e na propaganda está lá aquelas propagandas de, por exemplo, também de cerveja tem isso, aquelas mulheres quase que seminuas. A gente foi educado a olhar aquilo ali não como uma mulher, mas como um objeto do meu desejo. E aí eu começo a complicar, porque aí eu levo essa mesma coisa para a relação, né? Para a relação com a minha esposa. Mas também a gente tem casos de mulheres que têm problemas com a sexualidade, né? Mulheres que foram educadas numa estrutura onde o sexo em si, o ato sexual em si, é uma coisa muito não legal, né? E isso complica a vida. Eu tive uma paciente que tinha problemas sérios com a relação sexual, era algo que doía, era algo que incomodava, ela não tinha prazer, então ela evitava o marido, né? Evitava a relação sexual. Não porque o marido não tivesse toda uma preocupação com ela, no sentido de fazer ela se sentir bem, cuidar e respeitar. Não, mas ela tinha as questões delas, porque dela, né? Na relação dela de infância com a família, o pai era uma pessoa meio complicada, alcoólatra, chegava em casa, batia na mãe e tal, e eles faziam relação sexual ali,
e a sensação que ela tinha é que aquilo era uma coisa promíscua, a mãe apanhava e ainda por cima o pai fazia aquilo com ela e a mãe gostava daquilo, como se aquilo fosse uma coisa feia, horrorosa, de uma relação muito ruim entre o pai e a mãe, né? Então, aquilo estava gravado na mente dela, né? E aí ela vai para a relação travada, né? Travada. E isso, por muito tempo, também a gente criou um conceito de que mulher não pode ter prazer, né? Mulher que tem prazer lembra prostituta. Então, ela se contém toda, ela não quer mostrar o prazer dela, ela não quer expressar a condição de que Deus deu a ela a capacidade de ter prazer, né? E ela se reprime toda nesse processo, né? A questão do corpo, né? De ser tocada, isso pode gerar nela uma sensação muito ruim. Algumas mulheres foram tocadas como criança, né? Abuso sexual vai gerar também na mulher uma resistência muito grande a ser tocado pelo marido, né? A ser tocado no dia a dia, né? Na vida. Eu tenho, para você entender a loucura que existe, né? Uma paciente minha foi abusada pelo pai, né? Um absurdo. Existe ainda isso e muito no país. Então, a gente não fala muito, apesar, né, a gente ter campanhas que a gente faz aí anualmente, mas é importante falar. E a sensação era muito ruim, a sensação é de mal-estar muito grande, de desrespeito ao seu próprio corpo. Isso gera um problema, ela casa, isso gera um problema muito grande na relação com o marido. Ela projeta esse marido como um cara também ruim, e ela não quer muito que ele toque, então o sexo é uma coisa que se evita, e aí cria também problema, né? E chegou ao ponto de ela ter um filho, e ela evitar amamentar o filho, porque ela acha que ela ia abusar do filho, né, que se amamentasse o filho, ela ia fazer a mesma coisa que o pai fez com ela. Quer dizer, a loucura começa a acontecer. E aí é importante pedir ajuda, né? Então, você entende que esse tema é um tema que está aí nebuloso, as pessoas têm dificuldade de falar, por isso que é importante, né? Aqui no Envolve, a gente está colocando você aí para refletir. Como é que foi sua educação sexual? As pessoas falavam com você, seu pai e sua mãe comentavam com você, como é que você via essa relação deles? Como é que era visto isso? E como é que você foi tratada, né, a nível de corpo, né? De repente teve um abuso, não teve, teve o bullying, né, na escola, né? De repente outros amiguinhos fez coisas que de repente você se sentiu bem, não se sentiu bem. A própria questão das crianças, do menino que começa a ter contato com outras crianças e elas também são abusadas, ou então vão para a prática da pornografia ou da masturbação. Então, tudo isso vai contaminar o prazer fantástico, porque é o seguinte, o ato sexual, pensa numa coisa, o ato sexual é algo muito sagrado, porque é o momento onde você vai buscar dar prazer para o outro, e o outro buscar dar prazer para você. Ou seja, eu não penso em mim e ela não pensa nela. É um momento que eu me entrego nessa relação. Eu deixo de existir, o que existe é ela, e ela deixa de existir, o que existe sou eu. Esse é um treino de entrega fantástico. Acho que não tem experiência humana, né? A gente está falando de experiência humana, de entrega como uma sexualidade saudável. E aí você consegue ter uma sexualidade saudável, e essa entrega vai produzir em você aquilo que a gente chama do orgasmo, que é algo que poucos conhecem, porque a gente está tão contaminado que a entrega é muito pouca, e a quantidade de entrega pouco, o orgasmo é muito pouco. A gente pode ter ejaculação em si não quer dizer orgasmo. E aí, se alguém quiser mais assuntos sobre isso, tem um livro fantástico, A Função do Orgasmo. E o autor vai falar exatamente isso, que o orgasmo é um processo de entrega, né? Você perde consciência, o outro perde consciência, e aí se entrega numa coisa só. Essa é uma experiência, assim, eu diria assim, extremamente espiritual, porque o que Deus quer da gente é que a gente se entregue cada dia a Ele. E eu, no casamento, treino a minha entrega, eu me entrego à minha mulher se entrega para mim, sem, quando a entrega é sem reserva, sem comentário, sem crítica, sem desvalorização, tá? É uma entrega que você estabelece com o outro. E isso ajuda a sua espiritualidade. Então, a sexualidade saudável
te torna um ser muito mais espiritual. Se a gente praticasse isso, seria muito mais rica a nossa igreja espiritualmente. Até porque o antes tem a ver com um dom espiritual, que é o fruto do Espírito, que é o amor. Se você não tem uma relação amorosa com o outro, e você precisa ter, e aí precisa crescer espiritualmente, é a partir daí que a gente consegue ter uma relação sexual saudável. Que Deus possa aí abençoar seu casamento, que você possa refletir, né? E eu gostaria de dar um desafio, você fazer um raio-x do seu relacionamento. O desafio é prazer além do ato sexual. Tenta ver. O que eu posso ter prazer além do ato sexual? Porque isso vai te ajudar no ato sexual. Isso vai fazer com que o ato sexual gere muito mais entrosamento, muito mais entrega, muito mais intimidade. Então, conversa com a sua esposa, com o seu esposo. Olha, tem coisas que a gente não faz mais, tem coisas que a gente até gostaria de fazer. Por que a gente não faz isso, né? Que é gostoso, os dois juntos. Esqueçam disso, os dois juntos e gostoso, os dois. Ok? Que Deus dê sabedoria a vocês. Vamos orar? Querido amado Pai, aqui estamos, Senhor, extremamente agradecidos, porque Tu nos convida toda manhã, durante essa semana, às 5 da manhã, estarmos aqui, Senhor, em processo terapêutico, olhando para a gente, olhando para as nossas questões, Senhor, olhando para a desconfiguração que o pecado fez na figura masculina, na figura feminina, no papel de homem, no papel de mulher, e agora a gente viu a desconfiguração nos prazeres, Senhor. E o Senhor criou prazeres saudáveis, prazeres que dão realmente condição da gente crescer espiritualmente. E queremos ter esses prazeres, Senhor. Nos ajuda, capacita cada família. E é em nome de Jesus, pelos méritos dele, é que pedimos e agradecemos. Amém.